Então, ó, nós vimos que esse texto de Fares é um texto instrucional porque ele está ensinando as regras do jogo, né? Da brincadeira de Fares. E vocês, nessa última questão, vão marcar um X em um desses três textos aqui, o azul claro, o verde e esse outro aqui, não sei se tá azul para vocês ou é roxo, não sei. Aqui tá aparecendo para mim azul escuro, né? Qual deles é também um texto instrucional que ensina algo, né? Eu vou estar aqui lendo aqui para vocês entenderem direitinho. Ó. O primeiro desse aqui azul tem assim, ó, na esquerda, suco verde refrescante. É uma receita, né, do suco. Ingredientes: 2 folhas de couve, uma laranja, 500 ml de água de coco. Modo de fazer. Aí tem assim: lave, descasque e corte a laranja em 4 pedaços. Lave as folhas de couve e as rasgue em pedaços grandes. Acrescente água de coco e bata tudo no liquidificador. Então, esse texto de receita aqui, desse suco verde, vocês acham que também é um texto igual ao texto Ed Fares, que ensina algo? O que vocês acham? Sim. Sim. Aí, né? Não. Ô, Eloá, presta atenção. Ó, Eloá, esse texto aqui, refrescante, tá ensinando a fazer o suco, né? É uma receita. Ele também ensina a fazer algo, assim como no texto da brincadeira de Fares. Não é isso, Eloá? Eu não tô conseguindo ouvir direito. E agora, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Eloá? Ó, então vamos lá, pessoal. Mais ou menos. Nesse outro texto aqui, ó, pessoal, que tá de verde, tem assim, ó. É uma quadrinha. Quem me dera, um cavalinho de vento para dar um galopinho onde está meu pensamento. Esse texto aqui ensina a fazer algo, ensina a fazer uma brincadeira, alguma coisa assim, ou não? É só um poemazinho? Não, não é poema. Não é nada. Poema, né? E esse outro texto aqui, ó, que tem um travessão, vocês vão aprender esse ano um travessão, ó. Alô, o tatu tá aí? Aí outro responde, não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu estando é o mesmo que o tatu tá. Esse texto aqui ensina a fazer algo, pessoal? Não, você não. Somente aquele que ensina algo, né? Assim como o texto é de Fares que nós lemos. Nessa parte aqui, ó, galerinha que tá aqui de amarelo aqui embaixo, vocês podem ler aí no livro de vocês, que é explicando o que é texto instrucional. Quando eu falo instrucional é porque ensina, explica a realizar algo, né? No caso, Ed Fares ensina as regras da brincadeira. No caso de um texto de receita, por exemplo, que é o que vocês viram aí da receita de suco verde refrescante, ensina como é o preparo do suco, né? Se você tem textos como esse, né, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Deixa eu só ler essa parte aqui de amarelo, eu quero que vocês acompanhem a leitura aqui embaixo, ó. O texto instrucional tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor a fazer algo. As regras de jogo, receitas culinárias, manuais e bulas são exemplos de textos instrucionais. Esses textos geralmente são simples e organizados em itens para facilitar o entendimento das etapas. Ou seja, para que serve um texto instrucional? Quem que pode falar aí com suas palavras? Para que serve um texto instrucional? Pode falar. Então, orientar e ensinar o leitor. O leitor a fazer algo, né? Assim, por exemplo, vocês sabem o que é bula? Vocês sabem o que é o texto de bula, pessoal? Já ouviu falar ou não sabe o que significa bula? Quando a gente abre uma caixa de remédio não tem um papelzinho lá dentro? E só Thales aqui sabe o que é, né? Quando a gente abre uma caixa de remédio não tem ali dentro um papelzinho? Né? Aquele papelzinho ensina para a pessoa que vai tomar o remédio, ensina primeiro do que é feito o remédio, ensina para que serve o remédio, para tratar que doença, ensina quantas vezes vai usar aquele remédio ou tomar, né? Se for de passar, tem que ser usado, se for para tomar, né? A gente toma, ingere, né? Com água, se for comprimido, se for líquido, né? Bebe no copinho.
quanto a quantidade do remédio que é tomado, né? Então, a bula ensina como usar o remédio, né? Manuais. Olha essa parte aqui que tá aqui, ó. Eu vou até circular para vocês aqui, ó. Manuais. Manuais são folhetos também que vêm em certos produtos. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade ou já viu alguém ler um manual. Por exemplo, compra em casa, ó, tá aqui, eu vou riscar aqui, ó. Manual significa, é um texto também que serve para a pessoa entender como funciona algo. Por exemplo, imagine que se comprou, né? Alguém comprou uma geladeira nova. Aí, junto com a geladeira, vem um manual, que é um folheto, né? Ensinando como é que liga a geladeira, ensinando como é que limpa a geladeira, ensinando que posição pode ficar a geladeira. Então, ali também vai ser um manual. Pode ser um manual também quando a gente compra uma televisão nova, né? Vem também um papelzinho explicando como é que liga a televisão, como é que muda os canais, como é que, se for uma televisão dessas novas como Smart TV, né? Tem algumas pessoas que tem, né? Ensina como é que conecta na internet, né? Para assistir algo direto na internet. Então, vai estar explicando como é que se vai fazer aquilo, né? Executar uma ação de como ligar um eletrodoméstico novo, né? Como é que vai funcionar, né? Então, a pessoa também tem que ler para saber como é que funciona. Então, pessoal, essa atividade aqui vocês vão fazer daqui a pouco, que eu vou estar explicando para vocês na matéria de ciências agora, né? Na matéria de ciências, vocês vai estar abrindo aí agora o módulo 2, na página 200, certo? Página 200, que a gente vai estar dando seguimento, a gente vai continuar o assunto de animais que a gente começou na semana passada, certo? Vou abrir aqui para vocês, aqui, ver se vocês conseguem abrir aí, certo? Então, pessoal, na página 200, porque eu deixei aqui a imagem bem grande, mas vai estar aqui, ó, falando sobre os animais, né? Para vocês estarem aí acompanhando, né? Os animais. E aí, vocês têm que estar acompanhando a leitura conforme a gente estiver lendo, eu vou estar explicando. Se alguém tiver dúvida do assunto, né? Faz igual Pietro e Eloá na primeira parte da aula, né? Levantou a mão e perguntou, né? Disse que não entendeu, eu peguei e expliquei de novo. Então, quem tiver dúvida também pode levantar a mão, né? Pode pedir educadamente para poder, quando falar assim educadamente, não é chegar atrapalhando a Pro, né? Espera a Pro terminar de falar, ou pede, ô Pro, licença, como é que é essa parte aqui que eu não entendi, né? Então, vamos aqui continuar. Todo mundo já abriu aí, pessoal, na página 200? Então, vamos lá. Pétala, Donato, tá aí contigo, Pétala? Página 200, Carol Queiroz. 200. Então, vamos lá. Pétala tá abrindo aí que eu tô vendo. Tamile já abriu. Né? Deixa eu ver quem mais aqui. Já abriu. Safira parece que já abriu, né, Safira? Já abriu aí? Pietro já abriu, Thales. Então, vamos aqui, pessoal, ó. Eu vou estar lendo aqui com vocês, vou estar explicando. Página 200, viu? De ciências, no módulo 2. Então, vamos aqui, pessoal, ó. Aqui a gente vai falar hoje sobre o habitat de alguns animais, né, que vivem no planeta Terra. Você sabe o que significa a palavra habitat? A gente pode falar habitat ou pode falar habitat. Alguém tem ideia do que o ambiente que ele vive. Isso, muito bem, Thales. Então, é o ambiente em que vive. Pode ser um ambiente terrestre, né? Que vive na Terra, pode ser um ambiente aquático, pode ser um ambiente que não tem praticamente água, pode ser um ambiente de floresta, né? Pode ser um ambiente que faz muito calor, pode ser também um ambiente que faz muito frio. A gente vai ver isso aqui agora. Então, eu vou estar lendo essa parte aqui, vocês podem acompanhar na leitura no livro de vocês. E qualquer dúvida, pede aí para poder a Pro explicar novamente. Então, 1, 2, 3 e valendo aqui a leitura. Os animais também interagem com o ambiente em que se encontram. Eles podem, por exemplo, proteger-se contra o frio
ou calor excessivos. Essa palavra aqui, excessivos, ó, pessoal, é quando é demais, né? Ou frio, ou muito calor. Ou se esconder de outros animais no meio da vegetação. Então, os animais, né, eles têm a sua forma de se proteger da temperatura. Pode ser quando tá frio demais, ou então quando tá calor demais, né? Só para dar um exemplo aqui para vocês na questão da curiosidade, por exemplo, tem certos tipos de animais que vivem no deserto, né? Por exemplo, uma cobra, né? Quando tá muito calor, o que é que a cobra faz? Algumas espécies de cobra. Elas se enterram na areia, porque na areia a temperatura não é que ela vai estar friazinha, vai estar fresca, é porque vai estar menos quente do que se estivesse na superfície da areia, né? Tem animais que se abrigam em cavernas por causa do frio. Tem animais que comem bastante para poder acumular gordura debaixo da pele e essa gordura vai proteger do frio, né? E tem animais que se camuflam para poder se esconder de outros animais que podem chegar a matar esse animal. Você sabe o que significa camuflagem? Alguém tem ideia do que significa essa palavra camuflagem? Disfarçar. É isso mesmo, né, Pietro? Ia falar alguma coisa aí, Andar Pietro? para um lado para o outro rápido. Ó, quando fala assim, Pietro, de se camuflar, é como o Thales falou aí, se disfarça. Quer ver um exemplo de um animal que se camufla? Camaleão. Quem já ouviu falar do camaleão? Então, você sabe que o camaleão, ele muda a cor da pele dele onde ele está, mas não o tempo todo, não. É quando ele se sente em perigo, né? Então, por exemplo, se ele está ali num galho de árvore, o galho de árvore é marronzinho, né? Às vezes é marrom, às vezes é verde, depende do tipo de planta. Se ele percebe que tem um animal que vai lá atrás dele para poder comer ele, né? Para poder matar e comer, a pele dele, né? Muda a cor para ficar daquela cor ali do galho da árvore para que o outro animal não veja ele, né? Isso é que significa camuflar. Então, se ele estiver lá numa rocha, né? Lá ele estiver lá bem, ali paradinho na rocha, o camaleão. E chegar também um animal predador que chega lá para querer se alimentar dele. A rocha lá pode ser cinza, por exemplo. Aí a cor da pele do camaleão muda para cinza para que aquele outro animal não veja ele, né? E aí ele fica salvo, certo? Então vamos lá ver, ó, pessoal, aqui continuando a leitura nesse quadro verde. Se alguém tiver também alguma dúvida, alguma coisa para falar, pode pedir, viu? Então tem assim, ó. O título que está aqui de verde, vocês podem ler no livro de vocês. Os animais e as diferentes temperaturas ambientais. Então, a depender da temperatura, se é muito frio ou muito calor, não é todo animal que consegue viver naquele ambiente lá, né? Por exemplo, o urso polar, vocês conhecem o urso polar, já devem ter ouvido falar. O urso polar, ele habita em que ambiente? Ambiente que está muito frio ou muito calor? No frio. Muito frio. Isso, né? Muito bem. Então, se alguém tirar o urso polar do lugar que é frio, né? Que até tem neve, e colocar esse urso polar no lugar que é bem quente, vocês acham que acontece o que com esse urso polar? Ele pode ficar doente, né? Porque o corpo dele não está acostumado com aquela temperatura quente, ele pode até morrer, como vocês falaram aí. Então, vamos aqui lendo, ó. Thales, tu pode ler essa primeira parte aqui de apesar até esse ponto final? Pode ler daqui, ó. E todo mundo acompanha a leitura. É para ler, Pro. Lê essa parte aqui, ó, da palavra apesar até esse ponto final aqui. Apesar de os desertos apresentarem temperaturas muito elevadas, dia e as regiões polares apresentarem temperaturas muito baixas, alguns animais são capazes de ver esses animais apresentam certas
características que os ajudam a sobreviver nesse ambiente. Vamos conhecer dois desses animais? Então tem aqui, ó, eu vou ler para vocês, pessoal, não sei com vocês, mas aqui saiu um pouquinho falhando o áudio de Thales, é normal, às vezes a internet fica fraca. Tá. Eu vou ler aqui para vocês, a gente está na página 201 aqui, parece, acho que é 201, viu? Então aqui eu vou ler para vocês novamente. Apesar de os desertos apresentarem temperaturas muito elevadas, quer dizer, é muito quente, né? Durante o dia, e as regiões polares apresentarem temperaturas muito baixas, quer dizer, muito frio, alguns animais são capazes de viver nesses ambientes. Esses animais apresentam certas características que os ajudam a sobreviver nesses ambientes. Vamos conhecer dois desses animais. Então, vocês me falaram aí que eu perguntei que se um urso polar for para uma região que é a temperatura muito elevada, quer dizer que é muito calor, vocês me falaram aí que esse animal pode não sobreviver, certo? Porque o corpo do urso polar não é adaptado para um ambiente muito quente. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Um camelo, vocês conhecem o camelo, né? O camelo, ele habita em região muito quente ou muito fria? Quente. Quente, né? Se o camelo fosse colocado em ambiente polar, Ele morre. pode ter dificuldade de sobreviver e pode morrer, né? Então, vamos ver aqui um exemplo de um animal. Qual parágrafo? Então, vamos ver aqui, pessoal, ó, um exemplo desse animal aqui, ó. Esse parecendo um cachorro, né? Mas não é um cachorro, não. É uma raposa que vive em região polar. Ó o nome que está escrito aqui nessa parte branca, ó. Raposa do Ártico. Pode atingir até 1,1 metro de comprimento. Então, esse animal aqui, até o tamanho dele é parecido com um cachorro grande, né? Mas é uma raposa, é um animal silvestre ou selvagem, né? Que a gente vai estar vendo. Então, aqui, a raposa do Ártico, eu vou estar lendo aqui, vocês podem acompanhar, ó. A raposa do Ártico vive nas regiões polares. Ela possui uma espessa camada de pelos que ajuda esse animal a se manter aquecido. Então, ó, essa raposa, pessoal, que vive em regiões polares, como é a forma desse animal se proteger do frio? É porque o pelo dele é tão cheio, né? A cobertura da pele dele é uma cobertura bem cheia de pelos. E esses pelos vão ajudar esse animal a se manter aquecido nessa temperatura que é bastante fria, né? Por isso que ele tem muito pelo mesmo, para manter ele bem aquecido, né? Bem quentinho. Nós vamos aqui agora ver um outro animal, né? Depois aqui vocês vão ver que esse outro tipo de raposa também, ó, que é chamado de feneco. Aqui que tá aqui, pode atingir até 40 centímetros de comprimento. Essa raposa aqui é uma raposa que vive no deserto, né? Chamada feneco. Então, ela é um pouquinho menor. Ela é do tamanho mais ou menos de um gato que não é muito grande, né? Então, tem aqui. Já o feneco é uma raposa que vive no deserto do Saara, na África, um ambiente quente e com pouca chuva. Suas orelhas grandes o ajudam a controlar a temperatura do corpo, né? Então, o que ajuda essa raposa chamada feneco a controlar a temperatura, não ficar sentindo tanto calor? É algum movimento que a orelha dele faz para poder manter o corpo dele mais fresco, né? Aí tem aqui, além disso, o feneco pode ficar longos períodos sem beber água, obtendo a água de que precisa, principalmente dos alimentos. Então, ó, o que esse feneco faz para poder suportar a temperatura muito quente? Então, o que faz primeiro? As suas orelhas grandes, ele faz um movimento, né? Para poder não sentir tanto calor. E também, para não sentir sede, ele consegue água dos alimentos que ele ingere, que ele come. Então, ele passa longos períodos sem precisar beber água. É igual o camelo também, se vocês forem pesquisar, tiver curiosidade, o camelo, ele consegue ficar vários dias sem beber água. E ele consegue, quando ele bebe água, ele bebe bastante e ele passa vários dias sem beber água, né? Vários dias o camelo, assim como essa raposa aqui do deserto chamada de feneco. Aí na página 201, pessoal, vamos lá, na página 201 tem assim, ó, animais silvestres. Ó, vocês sabem o que significa
essa palavra aí, essa classificação de animais silvestres? Quem sabe para poder falar para mim? Isso aqui se estuda lá desde o primeiro ano. O que é animais silvestres? Vocês sabem ou se lembram? Que vive em selva. Isso, Elefante, girafa. isso. Por que é chamado de animais silvestres, né? Esses animais silvestres, pelo próprio nome aqui, acho que foi a Eloá que disse aí, né? São animais que eles estão acostumados a viver na selva, a viver em regiões de floresta, regiões que o ser humano não está ali tão presente, né? Vai ter lá mais a presença de animais. Então, tem assim, ó. Leia o trecho da reportagem abaixo. Tem esse trecho aqui nesse quadro cinza, pessoal, que vai falar um pouco, né, de uma notícia falando de animais. Aí tem assim, ó. Vamos ler aqui comigo, acompanhando a leitura pelo livro de vocês, ó. Animais fogem de queimadas e vão para as cidades. Vocês sabem o que significa queimadas? Nesse título aqui? Quando fala assim, animais fogem de queimadas. Eu entendi um pouquinho do que a Carol falou aí. Fala, Pietro. Pode falar. A mata foi queimada. Isso. Muito bem. É isso mesmo, ó. Então, queimada, pessoal, é assim, ó, é uma prática que não é correta de ser feita. Por quê? Imagina aí, ó, os animais silvestres vivem aonde? Nas florestas. As florestas têm muitas árvores, tem muitas espécies de plantas diferentes. E lá é o habitat, né? É a região, o ambiente em que esses animais vivem. Se ocorre queimada, a queimada, os homens, quando chegam lá para queimar as florestas, eles queimam para poder aproveitar o terreno para alguma coisa. Pode ser para fazer agricultura, plantio, né? O plantio da lavoura, né? Cultivo de alimentos, né? Só que ali não é correto fazer isso, porque ali está tirando algo que faz parte tanto do ambiente que os animais vivem, que é a moradia deles, como também até de alguns que se alimentam de plantas, está tirando o alimento desses animais, né? E o que acontece? Esses animais acabam fugindo. Fogem para onde? Para cidades, né? Já teve algumas reportagens que passou na televisão recentemente. Não sei se vocês costumam assistir televisão ou quando alguém na sua casa, alguma pessoa adulta assiste, que de vez em quando o animal sai da floresta e aparece na cidade, né? Esses dias apareceu aí numa cidade, não estou lembrando exatamente, mas apareceu uma onça no meio da rua, né? Então isso aí ocorre porque alguém, né, algum ser humano chegou lá na floresta, praticou a queimada, então queimou uma grande área que tinha árvores e plantas, e aquele animal, no caso a onça, né, que eu tô falando que eu vi na reportagem, acabou ficando sem um lar para morar, sem um habitat para morar, né? E aí acabou indo para a cidade, né? Até mesmo assustado para não morrer, né? Por causa do fogo, não morrer queimado. Então vamos ler aqui. Para fugir das queimadas que se espalham pelo interior de São Paulo, animais silvestres começam a invadir áreas urbanas. Quando fala de áreas urbanas, são áreas dentro das cidades, né? Na segunda, dia 15, uma jaguatirica foi encontrada no galinheiro de um morador do bairro Agrovila 4, em Caiuá, Oeste Paulista. Então, essa jaguatirica aqui, ó, pessoal, ela é uma espécie de onça, certo? É um animal silvestre. Então, essa jaguatirica, ela fugiu da queimada, né, da floresta, e foi encontrada no galinheiro, pode ser ali na área do quintal, né, de um morador de uma cidade, né, lá em São Paulo. Isso aqui foi algo que aconteceu de verdade no ano passado. Aí tem aqui, pessoal, ó, na questão 2 aqui, ó, vocês vão estar fazendo não agora, né, daqui a pouco, deixa eu explicar. Na questão 2 tem assim, você sabe o que são animais silvestres? Alguém falou aí para mim no início, né? Em caso afirmativo, cite um exemplo. Então, vocês vão... São duas perguntas que está se fazendo nessa questão 2. Primeiro, você sabe o que são animais silvestres, você vai responder.
E depois você vai dar um exemplo de um animal silvestre. Quem é que pode me dar um exemplo aí para poder depois estar respondendo na sua atividade? Onça, Isso, né? elefante, girafa, zebra, Isso, muito bem. Vocês podem escolher um animal. leão. Isso, né? Alguém falou aí leão. Então, vocês podem escolher um animal silvestre, né? Primeiro, vocês vão responder o que são animais silvestres e depois dar um exemplo de um animal, né? Que vocês queiram. Só um. Aí, na atividade, está pedindo só um exemplo. Não precisa ser mais de um, não. Aí, aqui a gente vai, né? Tem aqui a explicaçãozinha, pessoal, do que são animais silvestres, né? Aqui você pode até aproveitar essa explicação para responder essa questão 2 aqui de cima, ó. É facinho, é só ler. Então, ó, tem aqui escrito os animais silvestres. Eu gostaria, deixa eu ver se tem gente aqui que pode estar lendo, que está atento ou atenta na leitura. Deixa eu ver aqui. Tamires. Tamires, você pode ler essa parte aqui, ó, embaixo da questão 2, o que são animais silvestres, até esse ponto final? Lá no seu livro, pode ler pelo seu livro, certo? Não. Não. Da apresentação? Não. Ó, a gente tá na página, quem tá aí perdido, pessoal, nós estamos na página, ó, 201, viu? Página 201. Vou pedir para alguém que tá lendo aí para poder a gente não demorar muito, ó. Carol, eu até queria que Carol Queiroz lesse, mas o áudio dela tá falhando aqui para mim. Lê aqui para mim, Thales, os animais silvestres. Essa parte aqui. Pode ler, Thales, essa parte aí. Os animais silvestres são aqueles que vivem livres em seu ambiente natural e que deles obtêm seu alimento e outros recursos de que precisa para sobreviver. A jaguatirica, citada no trecho da reportagem, é um exemplo de animal silvestre. Então, vou ler aqui novamente para vocês, viu? Os animais silvestres são aqueles que vivem livres em seu ambiente natural e que dele obtêm seu alimento e outros recursos de que precisam para sobreviver. A jaguatirica, citada no trecho da reportagem, é um exemplo de animal silvestre. Então, pessoal, o que são animais silvestres, né? Eloá respondeu aí, até Pietro também falou. São aqueles animais que eles vivem livres no ambiente e que desse ambiente eles têm o lugar para morar, né? E também eles conseguem um alimento, né? Lá nesse ambiente natural, na natureza. Um exemplo que está aí citado é a jaguatirica, que é essa espécie de animal aqui, que é da mesma família da onça, né? Que é da mesma espécie da onça, só vai mudar um pouco, né, as características, porque a jaguatirica é um pouco menor, a jaguatirica ela tem as pernas mais ágeis, que correm mais do que a onça tem. Então, vai ser chamado de animais silvestres. Aí, na outra parte aqui, pessoal, ó, alguns animais, como as galinhas, os cachorros e os cavalos, são criados pelo ser humano. Eles não são animais silvestres. Então, olha só, como é chamado, alguém se lembra aí, isso é coisa que aprende também lá no primeiro ano. Como é chamado o animal que pode ser criado pelo ser humano? Alguém se lembra? Como é chamado os animais que podem ser criados dentro de casa, pode ser criado pelo ser humano? Animais domésticos. Isso, muito bem, né? Então, animal doméstico... Gato, cachorro. Isso, por exemplo, né? Como o Thales falou aí, o gato, o cachorro, todo animal que ele é manso, né? Ele não ataca as pessoas, não ataca o seu dono. Ele pode se adaptar a morar numa casa, a morar num lugar mais fechado. Ele não é animal silvestre, ele é chamado de animal doméstico, como vocês aí mesmo responderam. Então, um exemplo aí, como o Thales falou, né? O gato, o cachorro, a galinha, né? Os cavalos, vacas, né?
Todos esses são animais que podem ser domesticados, ou seja, podem ser criados pelo ser humano. Não vai atacar. E esses animais, eles podem ficar no lugar mais preso, né? Porque ali o ser humano vai oferecer um bom ambiente para esse animal, para poder viver, para poder dormir, vai oferecer o alimento e ele vai viver bem lá naquele lugar. Aí tá aqui, ó, pessoal, na página 202, que tá aqui a explicação, tem assim, ó, animais exóticos e nativos. Essa parte aqui é um pouquinho difícil, porque essa aqui vocês ainda não aprenderam. Então, animais exóticos e nativos. Então, tem assim, ó, essa questão 3 aqui, vocês não precisam responder escrevendo a lápis, não, a gente só vai comentar. Observe novamente a fotografia do urso polar na página 198. Ó, a página 198 a gente não vai trabalhar hoje, mas vocês podem voltar. Esse animal pode ser encontrado naturalmente no Brasil? Um urso polar, vocês acham que ele pode ser encontrado no Brasil? Não. Não, por quê? Não. Por quê, pessoal? Porque o Brasil é quente. Isso. Então, ó, aqui no Brasil, pessoal... Isso. Então, olha só. Além disso, né? Não é só porque o Brasil é quente, né? Vocês responderam certo porque é o que vocês sabem, né? Então, aqui no Brasil, a maioria do país, dos estados brasileiros, da cidade, é quente. Tem alguns poucos lugares no Brasil que faz frio, né? Até mais frio do que vocês estão acostumados a sentir. Por exemplo, a região sul do Brasil, né? Que é lá no extremo do Brasil, no finalzinho do mapa do Brasil, tem 3 estados, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses estados, quando chega a época de inverno, é muito frio, mas muito frio mesmo. Tem lugar que até tem geada. O que é geada? Que quando é de madrugada para de manhã cedo, tem lugares que amanhecem congelados, né? Assim, se for uma poça de água que tiver no quintal, vai aparecer em cima congelado. Se for o orvalho que cai na planta, né? De manhã cedo, aquele orvalhozinho, que é aquela água que cai, né? Que as pessoas chamam de sereno, né? O sereno também, quando está muito frio nesses lugares, até congela. Você deve ter visto isso na televisão, né? No Brasil tem lugares que quando é inverno faz muito frio, que acontece dessa forma. Só que o urso polar, ele tem que viver num lugar que é frio o tempo todo. E tem muita neve. É um lugar que tem que ter muita neve e é frio o tempo todo. Não é o caso dessas regiões do Brasil, a região sul, porque em alguns momentos é que é frio, mas não é tanto frio que é um lugar, uma temperatura que é ideal para o urso polar. Então, vamos aqui, pessoal, ó. Tem aqui escrito, os animais do documentário ERT. Essa palavra ERT aqui é em inglês, ó. Você sabe o que significa essa palavra em inglês para português? Essa palavra aqui significa terra, né? É como se falasse o nosso planeta, planeta Terra, né? Apresentados nas páginas 198 e 199. Vocês podem ler lá, viu, pessoal? Depois em casa, que tem alguns animais lá mostrando. Na página 198 e 199, não são encontrados naturalmente no Brasil, certo? Eu vou até voltar lá depois para poder a gente ver, né? Pode ser hoje, pode ser na próxima aula de ciências. No entanto, alguns animais silvestres podem ser introduzidos nos ambientes naturais pelo ser humano. Então, alguns animais, pessoal, são chamados exóticos ou nativos. Por quê? Quando fala que é nativo, é porque faz parte do lugar onde a gente vive, né? E exótico é quando faz parte de outro país, outra região, né? Então, a gente vai ver isso aqui agora, ó. Vamos ler essa parte que está aqui, ó. Os animais silvestres, ó, onde eu estou marcando, vocês podem ler no livro de vocês, certo? Os animais silvestres que não são encontrados naturalmente em um determinado ambiente, mas que foram introduzidos nele, são chamados de animais exóticos para aquele ambiente. Então, o que é animal exótico, ó? Vou estar aqui, ó, marcando para vocês. Animais exóticos. Essa palavra exóticos, pessoal, significa diferente, que veio de fora. Então, animais exóticos são aqueles animais que não fazem parte daquele ambiente, mas que ele foi trazido de um lugar para o ambiente que a gente está falando, e lá ele conseguiu se adaptar. Por exemplo, né?
Vocês acham que o javali, que é aquele porco selvagem, né? Vocês acham que o javali, ele é um animal do Brasil ou é de outro país? É de outro país. De outro país, o javali, né? Como o Thales aí respondeu. Então, Ele o javali, pessoal, como veio de outro país, ele veio trazido de outras pessoas, né? Veio lá de outro país para o Brasil. Então, o javali é considerado animal exótico. Por que é animal exótico? Porque ele não é natural do Brasil, certo? Então, como ele não é natural do Brasil, ele é chamado de animal exótico. Agora, o animal que quando é daquele país mesmo, ele sempre viveu naquele país, é chamado de animal nativo, né? É o que a gente vai ver aqui agora, ó. A gente vai ver essa parte aqui embaixo, ó. Outros animais silvestres, né, são encontrados naturalmente no Brasil. Eles são chamados animais nativos do Brasil. Acho que alguém está perguntando em que página a gente está. A gente está na página 202, viu? De Ciências, o módulo 2. Página 202. Então, pessoal, animais nativos são aqueles animais que já existiam naquela região. Por exemplo, né? Por exemplo, tem alguém aí com o áudio ligado aqui. Eu vou pedir para poder desligar, que está atrapalhando, viu? Se tiver com o áudio ligado aí, que estiver fazendo um barulho, eu acho que é da minha voz fazendo eco que está atrapalhando. Vou pedir para desligar aí. Só liga na hora que perguntar algo. Então, ó, pessoal, o animal nativo é aquele que já existia naquela região, né? Ele não veio trazido de outro país, por isso que ele é chamado de animal nativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A onça pintada, ele é um animal nativo do Brasil, porque a onça pintada sempre existiu no Brasil. Alguém pode me falar também um animal silvestre nativo? Um exemplo de um animal silvestre nativo? Alguém pode lembrar aí? Um animal nativo é aquele que já existia naquela região, né? Não veio de outro país. Alguém pode falar aí? Um exemplo? Quem pode me lembrar aí? Zebra. A zebra não é considerada um animal nativo, porque a zebra é de origem africana, né? Veio da África. Eu posso falar aqui? Leão. A tartaruga pode ser. O leão também é de outros países. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o jacaré Cavalo. nativo, porque o jacaré já existia no Brasil.